Eu sei que existem muitas coisas na vida. Essa menina que morreu lá no vulcão, né? É lamentável. Eu peço a Jesus Cristo que console, né, a família, né? Consola a família, menina linda, cheia de vida, né? Cheia de vida. Eu peço a Jesus Cristo que console a família, que ajude e que não se repita de novo, né? Não é verdade? É só um voto de pesar e de pêsames, lamentação, né? Todo jovem gosta de aventura, eu também sempre gostei de aventura. Minhas aventuras eram feitas em cima de moto. Gostava muito de andar de moto, aquelas motos TT 180. Lembra da moto TT 180? Eu tinha uma moto daquela que eu subia até poste com ela. A TT 180 foi a melhor moto que eu já vi, né? Eu gostava muito de viajar de moto. Depois eu comecei a viajar de Fusca. Então todo jovem, a vida é feita de aventura, né? Então eu lamento muito. Eu assisti os vídeos, fiquei lamentando, né? Meus pesares, tá? Agora assim, uma observação. Depois tá muito estranha essa morte, não tá? Vulcão, lua nova, 4 dias para resgatar. Governo Bababá, tá de parabéns o governo Bababá. O governo Bababá fez tudo. Tudo. Eita, Então assim, a lua muito forte. E existe perto de alguns vulcões naquela região, existem adoradores de vulcão. Sim, senhora, viu, Giza? Sim, senhora. O que Giza falou aí dá toda a impressão, tá? Isso é uma impressão. Eu posso estar totalmente errado, mas quando eu vi, eu digo, oxê. A quinta, faz 5 anos que todo ano, nessa data mais ou menos, morre uma pessoa ali. Tá muito estranho, não tá? Tá tudo estranho. O resgate tá estranho. Tá tudo muito estranho. A pessoa pode dizer isso? Pode? Ou não? São 5 pessoas, faz 5 anos que 5 pessoas morrem. E ali tem um culto, né? O culto ao vulcão. Aquela região é a região que eu desejo muito conhecer. Agora eu vou mais não, Deus me livre. O governo Bababá fez tudo. Ô governo Bababá maravilhoso. Mas eu achei muito estranho. Tá estranha demais. É estranha. Um disse que ela ficou só com o guia, outro disse que ela ficou para trás. São depoimentos contraditórios, né? Tem um vídeo dela caminhando que nem uma bêbada e caiu lá para baixo. É claro que aquilo cansa demais. Eu subo um monte direto, né? Aí a gente chega num monte exausto. E ali tem pouco oxigênio, né? Mas está muito estranho. Será que tem alguém que tem capacidade de adorar a um vulcão? Será que tem alguém que pode dar alguma... Um guia deixar a mulher para trás, num lugar daquele, gente. E passarem 4 dias para resgatar, velho. Também até o resgate foi estranho. Eu sei que tem um herói aí no meio, mas o herói dormiu lá, junto dela, ela morta. É lamentável porque uma jovem, né, tenha tanta vida pela frente, né? E também tem comentários que existe adora-bobas de vulcão. Os vulcões e cachoeiras têm muitos espíritos. Então quando eu vou para a cachoeira eu me benzo muito. Porque é onde tem muita energia, né? Mas assim, nessa hora, nessa lua agora, lua nova, a turma sobe com vaca, com boi, com carneiro e joga lá de cima. Joga vivo, né? Alguns jogam pé de alface, pimentão, flores, e outros jogam carneiro. Empurra as vaquinhas para agradecer ao Deus vulcão.
Estranho foi levar 4 dias, pastor, para chegar lá, ao menos de um dia para tirar o... não sei não. Eu sei que isso vai passar, ninguém vai lembrar mais, né? No futuro ninguém lembra mais, mas as pessoas que vão para montanhas, eu sempre digo, perigo das montanhas. Inclusive, crente que ora em monte, tenha cuidado, às vezes tem marginal lá em cima do monte. Mas nesse caso aí, a excursão existe, é um país maravilhoso, todo mundo tem vontade de conhecer esse país, é barato, o cara lá com R$1.000 está rico, né? Tudo lá é barato nesse país. Mas você também tem que estudar a crença do país. Por quê? A crença drones, helicópteros, sei lá. Deixa depois, daqui a 4 dias a gente volta para tirar ela. Uma fumaceira daquela, hein? A bichinha ainda tava viva. Deve ter algum territorial, algum tipo de espírito. Nesses lugares são perigosos, gente. Muitos montanhistas morrem e desaparecem. Só aparece depois que os índios oram e eles devolvem o corpo. O frio intenso e o calor e a fumaça, tudo, né? Ela estava viva, os bracinhos se mexendo, cabelinho penteado. Eu não sei, né? Nós somos muito fracos. Que Deus tenha misericórdia, né? Agora, o conceito daquele país cai muito, viu? Se ele faz isso com turista, eles merecem ter turista, né? Fazem isso com turista. Imagina, sei não. O turista que dá muito dinheiro a eles, né? O Brasil nem tá aí, o Brasil tá nem aí não. Não adianta nem a pessoa ficar criticando o governo brasileiro. Porque o Brasil, Rio Grande do Sul tava aí, o Rio Grande do Sul nem. Eles estão preocupados em tomar os boi lá do Acre, né? O que é que pode fazer, né? Lamentar somente. Agora sim, espiritualmente, como todo espiritualista, eu achei muito estranho. Lamentei muito, né? Lamentei muito. Até porque era uma jovem e ela tinha muito o que viver e ser feliz. Então eu desejo a todos da família, né? E do Brasil, porque ela era brasileira, os pêsames, né? Olha, eu acho que eles foram muito negligentes. Eu acho que dava para resgatar ela viva. Ela estava com as perninhas quebradas, né? E o drone mostrando, o drone de outra excursão. O drone foi lá e viu ela com a cabecinha baixa, mexendo no celular. Olha, Deus tenha misericórdia, né? Deus tenha misericórdia. Procurar ter mais segurança, né? E igrejas que vão para o monte, tenha cuidado, igreja. Tenha cuidado. Eu também já levei pessoas para o monte e as pessoas tiveram problema lá em cima e eu agarrei com ela para ela não cair lá embaixo. Um bicho manifestou, né? Não é o mesmo caso não, estou falando outros casos de orar, né? Igreja que vai orar em monte, não leva um monte de criança, de velho para o monte não. O monte tem cobra. Às vezes se uma cobra daquela morder uma pessoa, não dá tempo de descer. Então assim, eu gosto muito de orar no monte. Eu vou toda semana, várias vezes no monte. O monte é muito bom, eu deito, eu durmo. Mas tem esses perigos aí. Veja aí no nosso canal, há mais de um ano atrás, Perigo do Monte, Joilson de Assis, é o título, Perigo dos Montes. Aí leva um monte de veinha com reumatismo no joelho, um monte de criança para um monte. Aí tem cascavel, tem cobra, tem buracos, tem descidas íngreme. Eu subo no monte que se o cara cair, meu amigo, é 100 metros de queda. Aí não tem cabelo para segurar, né? Se der uma tonteira na pessoa, falta de oxigênio, falta de água, né? E uma vez eu fui orar no monte, aí eu tava com um monte de carta e tava sozinho. Aí tem uma menina, uma jovem, que mora próximo ao monte. Aí eu disse, fala aí com sua mãe para ela ou alguém me ajudar a levar essas cartas lá para cima,
que eu dou R$50 para você. Aí ela falou, aí a mãe disse, vá com ela. Olha, foi. Aí a jovem disse, eu vou. Eu digo, pô, embora. Aí ela pegou o saco de carta, a gente saiu subindo. Eu disse, vamos para aqui. Olha, aí quando a gente chegou no monte, viu uma movimentação estranha lá embaixo. Você sabe que mulher é curioso, né? Você pode deixar o saco aqui, que pode voltar. Tá aqui os 50. Ela, muito obrigado. Que ela já é da região, ela conhece tudo ali. Ela disse, tem uma movimentação estranha ali. Aí eu disse, pode ser um casal, alguma coisa, deixa quieto, tchau. Ela disse, não, tá estranho. E aí a curiosidade tomou conta da gente. Aí eu deixei as cartas, aí fui descendo, fui olhando. Aí encontrei uma garrafa de cachaça. Encontrei outra garrafa. Eu disse, tem alguém bebendo aí? Ela disse, é. Quando a gente olhou, rapaz, o cara empendurado pelo pescoço. Foi, mataram o cara. Eita, pila! Olha. Eu digo, Ave Maria, velho. Aí ela disse, vamos sair daqui, senão os homens vai querer que a gente seja testemunha. Eu digo, tá certo. Aí eu subi, peguei as cartas, levei para mais um lado assim, comecei a orar, que era momento de oração, e ela desceu, foi embora, contou para a mãe ligou para a polícia veio. Aí o cara morreu um palmo do chão. O pau ainda entortou assim. Olha, tá vendo com o perigo no monte? Quem eram esses caras? Se a gente chegasse na hora, era testemunha, podia ser exterminado, né? Entendeu? E cobras, essas coisas. Então o monte é muito perigoso. Igreja, por favor, eu prego muito em monte, eu oro em monte, Deus fala comigo em monte, mas eu tenho um certo receio de ir para o monte. A Alcione, ela tem razão. Às vezes eu quero ficar uma noite no monte, fazer acampamento, elas ficam nada, um lugar desse, cheio de cobra, né? Aí leva menino é Peralta, né? Todos os meninos são Peralta. O menino, se escorregar num negócio daquele, menino de cidade é bestão, né? Menino de rua não. Menino de rua sobe num pé de caju, cai de cabeça para baixo e não dá nada. Aí menino que é criado em casa, é tudo assim, Então não. E se for para um monte, igreja, leva um policial, leva um revólver bem bom. Porque imagina você tá lá em cima com 5, 6 pessoas, chegam uns caras ali, e já ouvi vários casos em várias igrejas de problemas graves, que eu não quero nem dizer aqui, tá? A igreja, mais de 30 homens, mas os caras tudo com metralhadora, que vai fazer o quê? Né? Então, cuidado com o monte, vocês que vão orar nos montes, né? Porque isso pode acontecer no meio evangélico, no meio da cristandade. Vai orar na igreja, a igreja, né? A igreja é mais protegida. Deixa os pastores que porventura conhecem montes orar nos montes, porque nem todo monte hoje é seguro, né? Os montes têm seus perigos, animais, gente ruim, essas coisas. E se for para o monte, por favor, vá armado, um facão bom, um revólver bom, porque ninguém sabe o que está lá dentro. Lá não tem polícia, você grita, você berra, ninguém escuta nada. Já houve monte de eu passar 6 horas para chegar no cume. Mas eu estava com mais de 30 pastores, né? Depois mais 6 horas para descer, 12 horas para subir, podia gritar, podia berrar, podia estar uma bomba ali que ninguém ouvia nada não. Então você é com um monte desse fazer o quê? Sozinha? Já tive a impressão, eu já cheguei no monte, teve um monte que eu subi. Eu tinha uma oração que a mulher pediu, ela disse, vá no monte tal, eu digo, vou. E aí eu peguei a carta dela e subi. Não tinha nada, velho, nada. Tinha que soltar um passarinho e levar a carta, Mas nesse dia foi só a carta. Quando eu cheguei lá, no cume do monte, esquisito de tudo e de todos, eu vi lá uma pessoa de joelho com a bunda para cima. Desce lá, meu pai! Ô meu pai! Aí eu olhei, quando eu olhei era uma irmã orando a Deus, sozinha, ela e a alma dela. Olha, Aí eu passei próximo dela, ela se levantou e disse, amém, amém, benção. Eu digo, amém. Tava cheio do óleo, não tava? Mas aí é o perigo, né? Aí eu passei, fui orar, né?
Aí ela disse: eu estou aqui buscando uma bênção de Deus. Eu digo: amém, busque mesmo. Mas olha bem, gente, um monte desse, distante de tudo e de todos, uma mulher sozinha, nem um canivete traz. Ela está à mercê do tempo, do espaço. Inclusive, se chover ali, ela não vai procurar lugar para se esconder e não encontra, né? Aí eu passei de volta, ela estava lá: oh meu pai, oh meu Deus, oh meu pai, oh meu Deus. Eu espero muito que Deus tenha dado a benção para essa mulher, porque ela estava desesperada. Era alguma benção muito grande que ela queria. Ela já: vou embora, benção. Vai descer agora? Não, vou ficar aqui. Vou ficar aqui, meu irmão. Vá com Deus, vai com Deus. Eu: tá bom. Aí eu desci, né? Olha. Então, assim, monte essas coisas, a igreja, cuidado, tá? Assim, porque a gente é tudo de cidade, a gente não é tudo bestão. A gente não sabe lidar com sítio. E agora, principalmente sítio assim como no Goiás, Tocantins, tem o javali. O javali é um condenado do inferno. O javali mata um. O javali é pior do que cachorro. O javali atacar uma pessoa já é. Atacar um homem, o homem já era. Ele tora o braço do homem só com a mordida, ele tora. Tem espíritos no Monte Cachoeira? Tem sim, eu já vi vários. Inclusive nesse monte que eu vi, uma vez eu vi um homem touro olhando para mim. E o nome do monte é Pedra do Touro. Alguém viu ele? Olha. Isso é falta de vigilância, pastor. Ainda mais sozinha. Era. Sozinha em Deus. E ficou lá, viu? Ficou lá. Eu disse: tá bom, tchau. Olha. E um espírito pode atacar ela, né? Aí por isso que até às vezes Alcione diz: você não vai para o monte sozinho, eu vou com você. Olha, ela me protege, ó. Vige! Olha, né? Mas é o seguinte, ela tem que proteger quem ama ela e ela ama, né? Isso é bonito também, né? E quando for para monte estranho, vá armado. Vá armado. Não entra nessa história não, vá com arma. E às vezes nem serve de nada, porque a gente não sabe usar direito, né? Mas assim, é uma divergência, né? Que o Espírito Santo nos ajude, tá? É lamentável esse caso. É um caso de repercussão internacional, né? É o amor, a baixinha querendo defender o marido, ó. Mas é porque também aparece espírito na hora que a gente queima a carta. Às vezes eu levo e não queimo, mas às vezes quando a gente queima aparece dragão, aparece bicho lá, né? Então um 38 é o melhor revólver que tem. 38 engatilhado e atento assim, ó. E atento. E não deixar ninguém aproximar. Oi, meu irmão, como é que vai? É incrível. Bem, mas quem não acredita, mas Deus protege. Eu já vi igrejas com 30 homens. Os caras renderam os homens e fizeram coisas horríveis, né? Porque 30 homens para um cara com a metralhadora na mão não é nada, não. Rituais são feitos na lua nova. E nesse local principalmente. Pode olhar aí na internet. Daqui para sábado, domingo, eles estão levando centenas de ovelhas e tal para jogar lá no monte, lá no vulcão, né? Vulcão, cachoeira, é campeão de invocação. Às vezes a gente vai orar numa cachoeira, tá mesmo de invocação lá, né? Exatamente, Daniane, aconteceu exatamente isso aí. E tinha 30 homens, tá? 30 homens, os caras, fica quieto aí, velho. Olha, então assim, aí o cara diz: não, porque 30 homens é 30 homens, mas 30 homens o cara com metralhadora derruba tudinho. Se um se mexer, ele... Então, agora se tivesse um policial no meio, alguma coisa, aí a coisa, né? Mas sei não. Então que Deus tenha, eu acho que sei não, eu acho que nada traz ela de volta, né? A família vai ficar com esse buraco na alma, né? E agora serve de exemplo para os outros, principalmente em países que a gente não conhece, a fé, a religião. Pode ter um fanático ali no meio, eu não sei. Jesus, tudo muito estranho. Mas no final resta a lamentar, tá? A lamentar as festas judias, elas são feitas na lua nova. Todas elas. E o ano começa agora, o mês começa agora, que os meses judaicos são lunar e começa na lua nova.
Aí pode dar o Google aí, que lua nós estamos? Estamos na lua nova. São 3 dias de lua nova, até sábado. Aqui, ó, que lua nós estamos. E tá muito forte, né? Hoje é lua nova. Lua crescente. Ela tá nova e vai começar a crescer agora. Olha. Estamos na fase da lua nova, dia 26 de junho de 2025. Lembra-se que a lua começa 3 dias antes e 3 dias depois. Ela tem esse período aí. A lua está no início, um pouco, e nenhuma iluminação visível da Terra. A próxima fase é a lua crescente. Ocorrerá daqui a 7 dias. Obrigado, Google. Olha, estamos na lua nova, né? Assim, sei lá. Me diga uma coisa, me dê sua opinião sobre isso, vá. Né? Além de lamentar, o que a gente pode fazer, né? E pedir a Deus também, né, que não aconteça de novo, para não acontecer, né? Se todo mundo tivesse uma corda ali no ombro, segurava, né? Às vezes a pessoa pode ficar tonta, ficar bêbada, ou bebeu alguma coisa assim que fez mal, tipo refrigerante, entendeu? Aí a pessoa pode desmaiar. Então, lamentável, tá? Que Deus tenha misericórdia e conforte a todos. Amém.